Muito boa tarde a todas e a todos. Um grande gosto aqui estar, a regressar a esta casa que também é minha, neste momento importante e que me está a emocionar, acreditem, e permitam-me, claro, saudando todos, mas em particular recordar alguns presentes e saudar especialmente as personalidades que estão comigo na mesa. A senhora Conselheira Dulce Neto, muito obrigado por ter aceito estar neste ato. Julgo que está à vista o excelente trabalho que tem realizado como Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. Para mim é uma jurisdição muito importante e às vezes bem sinto todas as dificuldades que enfrenta perante as dificuldades que são óbvias de namorizar dos processos e sendo certo que no Estado de Direito não pode ser feito apenas com o Poder Judicial que julga os particulares, mas também com o Poder Judicial que julga com as mesmas armas e as mesmas regras, a mesma rapidez, também o Poder Público, neste caso o Poder Executivo. E, portanto, tenho acompanhado muito o seu trabalho, também a sua intervenção pública, e não desista, não desista. Continue, porque isto há de melhorar. Não sei quando, mas isto há de melhorar. Eu acredito nisso, mas de facto, neste momento, o grande problema da justiça portuguesa é a justiça administrativa e tributária do ponto de vista da sua morosidade, não do ponto de vista da competência dos seus elementos, como é óbvio, ou até da legislação, mas de facto a questão dos meios. E, portanto, acho que tem dado um grande exemplo a todos nós do que é procurar dentro das condições em que se situa como Presidente de um Supremo Tribunal, como é óbvio, mas acho que tem conseguido transmitir essa vontade e julgo que isso acabará por frutificar. Muito obrigado, Sr. Conselheiro, além do mais, também pelas medidas palavras que me deixou aqui. Também gostaria de cumprimentar a nossa bastonária, a doutora Fernanda Almeida Pinheiro, por estar aqui, por ter aceito desde logo estar nesta cerimónia, acompanhar a publicação e a apresentação deste livro, e nada a reconhecer, de facto, o dinamismo da Ordem dos Advogados. Eu desta vez não fui candidato, portanto não estive nem contra nem a favor à doutora Fernanda Almeida Pinheiro, mas fiquei satisfeito com a sua eleição, aliás que foi bem expressiva, e que no fundo mostra a importância de toda a advocacia e não de partes da advocacia. Essa é que é a questão. E a advocacia tem que ser realmente vista de outra maneira. Era uma realidade que eu não conhecia muito bem, mas passei a conhecer a partir do momento em que participei por 2 vezes, em 2 mandatos, como Presidente do Conselho Fiscal. Passei a conhecer melhor e, de facto, a primeira coisa que eu constato é que, de facto, há muitas advocacias. E a verdade, aquelas que mais precisam são as advocacias mais desconhecidas. São os perfis menos conhecidos. E, de facto, é preciso lutar para que esses direitos sejam garantidos, sejam respeitados. E da minha parte, na medida das minhas possibilidades, sabe que pode contar comigo em alguns aspectos em que eu possa ser útil portanto, agradeço muito também o facto de aqui estar e também de dar-lhe desde já os parabéns por estes primeiros meses, porque mostram realmente uma vontade reformista, que porventura não houve no mandato anterior, ou pelo menos se houve foi na aparência, e desta vez as coisas não são apenas aparentes, mas também julgo que começam a ser reais, e é isso que interessa. E portanto, muito obrigado também, Sra. Bastonária, por aqui estar e por fazer esta sessão. Também gostaria de cumprimentar a doutora Cristina Borges Pinto, que realmente conheço há muito tempo, agradecer-lhe as amáveis palavras que me dirigiu, desse episódio que recordou, minha colega na Universidade de Altona, há muitos anos, de facto, também, eu tenho dado aulas na Faculdade da Universidade Nova de Lisboa e também na Universidade de Altona de Lisboa, e de sempre aprendi a respeitá-la e sempre considerá-la uma grande advogada. Esse caso, um caso realmente importante, que envolveu digamos, a violação do direito à honra na altura de um secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, uma história realmente recambulesca, e que infelizmente acho que acabou da pior maneira, do ponto de vista processual, mas é assim, realmente o direito à honra está nas ruas da amargura, é a conclusão que nós chegamos. Mas isto já foi em 2008, portanto agora deve estar muito pior. Mas, portanto, obrigado pelas suas palavras também e pelo facto de ter aceito estar nesta cerimónia. Também gostaria de cumprimentar aqui o meu amigo Dr. Paulo Saia Cunha, que está aqui nesta sessão, como também Presidente do Conselho Superior,
E também já agora aproveito para cumprimentar a doutora Paula Lourenço, que foi a sua antecessora, que também está aqui e não faltou ao meu convite, e isso muito me agrada, porque ela sabe bem a grande consideração e amizade que tenho por ela e a minha grande admiração que eu tenho por ela. Também gostaria de cumprimentar a doutora Sofia Barraca, que, de facto, contou aqui alguns episódios. Eu, quando a vejo, fico sempre com a sensação de que devo penitenciar-me das minhas excessivas impertinências, mas, pelos vistos, não foram impertinências, porque a doutora Sofia Barraca entendeu as impertinências com simpatia, eu que fico muito feliz por isso. E, sobretudo, realmente lembrou esse episódio de ver a reedição da minha tese de doutoramento, que foi sobre o estado de exceção, em 1999, mas realmente não havia condições para fazer em papel, mas a essa altura quase que deu mais trabalho transformar de 1.600 páginas em 300 páginas do que escrevê-las de novo. Mas realmente foi um tempo difícil, também um tempo, do ponto de vista pessoal, para a doutora Sofia Barraca também foi um tempo difícil, não vou dizer mais nada, portanto recordo isso. Primeiro, e recordo uma coisa muito importante neste livro, porque a certa altura eu fiquei na dúvida sobre se devia publicar este livro. Eu confesso que fiquei nessa dúvida, porque havia aqui um contexto também escolar, didático, porque o livro se dirigia aos alunos, e vejo aqui alunos quer da Faculdade de Universidade Nova de Lisboa, quer da Universidade Autónoma de Lisboa, e tendo neste segundo semestre essa incumbência na Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, tinha que decidir publicar o livro ou adiar. Fiquei na dúvida, de facto fiquei na dúvida. E foi realmente um e-mail de resposta da doutora Sofia Barraca que me fez desencadear esse processo relativamente rápido, confesso, para publicar este livro. Já tinha dito isso na Cimeira do Porto e volto a dizer aqui, e penso que isso é inteiramente justo. Também gostaria de cumprimentar toda a assistência, de modo particular o Dr. Marco Vieira Nunes, que foi comigo vice-presidente do Conselho Fiscal, esta equipa maravilha que agora sou funções, mais a doutora Bárbara Barreiros também que está presente, comigo integraram o Conselho Fiscal e portanto fizemos 2 mandatos e agora realmente fiquei livre destas incumbências da Ordem dos Advogados, mas uma experiência muito rica, como vos disse, permitiu conhecer por dentro a advocacia, as suas dificuldades, as suas fragilidades que muitas pessoas não conhecem, os preconceitos que há em relação aos advogados, as coisas que eu ouvi, os constantes protestos, queixas por tudo e por nada, também por parte dos utilizadores, por parte dos particulares, não são os advogados. Portanto, realmente a nossa profissão, bem, eu tenho várias profissões, mas neste caso como advogado, de facto precisa aqui de um relançamento. Eu acho que a doutora Fernanda tem essa possibilidade de fazer e todos acreditamos nisso, pode crer, mesmo que possamos ser de listas diferentes ou apoiar mais ou apoiar menos, acho que agora é um momento de facto de relançar a advocacia e sobretudo de ver a advocacia também no seu papel muito importante na defesa dos direitos fundamentais. Já agora o livro que agora está a ser lançado. E também permitam-me, além dos colegas, cumprimentar também o Dr. Jerónimo Martins, ilustre advogado que aqui está, o Sr. Professor Conselheiro Gustavo, que aqui está também, foi meu aluno, aliás, e muito gostei agora de vê-lo nestas funções tão importantes, e portanto, em geral, todos que aqui estão, eu muito obrigado pela vossa presença. Eu não vou dizer muito, vou dizer aqui umas breves palavras, aquilo que me ocorre. Para já, uns agradecimentos que são necessários. Os agradecimentos, desde logo à editora, a doutora Sofia sabe que realmente as editoras não existem sem autores, mas os autores também não existem sem editoras, não é? Já agora. Portanto, é preciso ter as duas partes. De facto, a doutora Sofia, além da paciência infinita que tem para maturar, que é um defeito que eu tenho, sou muito impertinente, mas de facto tem sempre acreditado, ao medida em geral, nas minhas obras, confiado no meu trabalho, na importância do trabalho, e isso eu registro do fundo do coração, essa confiança e esse interesse. E, portanto, fica aqui declarado esse sentimento. Penso que acho que é inteiramente justo. Já tenho publicado na Almedina há muito tempo, já conheci o Sr. Joaquim Machado. Aliás, o meu primeiro livro na Almedina, curiosamente, foi sobre direitos fundamentais. Não foi um manual, mas foi uma coletânea de direitos fundamentais. Foi o meu primeiro livro, publicado em 1989. Estava eu no último ano, com um prefácio do professor Jorge Miranda. Já agora, o professor Miranda também queria aqui, ele não está aqui, mas quero deixar aqui também um público testemunho de agradecimento a esse grande mestre. Foi talvez o meu principal mestre nas leis do direito. Ele deu-me aulas logo no primeiro ano, Direito Constitucional, e foi nessa disciplina, Direito Constitucional, primeiro ano, que eu
achei que ia ser professor e decidi ser professor no primeiro ano. As coisas correram bem, não entrei com excelentes notas, entrei com boas notas, mas acho que me revelei mais ainda na faculdade do que no ensino secundário. Ao contrário de outras pessoas que, infelizmente, ou entraram e começaram a ter mais notas, outras mantiveram, outras continuaram com as notas baixas que já tinham, há de tudo, mas de facto foi graças ao professor Miranda, às suas aulas, e outros professores também, o professor Marcelo Sousa também posso invocar, também, claro, e outros, mas em particular, uma vez que se trata de uma obra de direitos fundamentais, esta obra também é em grande medida um tributo do ensinamento e do pensamento do professor Miranda nesta matéria. E, de facto, esta é a matéria que me tem atravessado ao longo da vida, em várias obras que eu tenho publicado, e, portanto, fica aqui também esta referência ao professor Jorge Miranda. Também agradeço, claro, aos colegas professores, aos alunos, e sobretudo os alunos, porque é por causa deles que eu vou publicando estes livros. E já agora alguns amigos também, que de longa data têm apoiado, têm estimulado, têm incentivado a escrever livros. Isto no escrever livros não é tão fácil como parece. Há momentos de desânimo, há momentos em que nos apetece desistir, ou porque não temos paciência, ou achamos que ninguém vai comprar os livros, também acontece. Ou então que de facto ninguém vai cumprir, ou vamos criticar brutalmente, então é melhor não dizer nada para não sermos criticados. Portanto, isto da pessoa se expor em público através de um livro é mais difícil do que parece. Mas eu, por acaso, tenho os meus defeitos, mas não tenho falta de coragem para essas coisas. De facto, ainda vou aguentando, digamos, ter paciência para me expor publicamente, e acho que devemos nos sujeitar à crítica, não devemos ter medo da crítica e fazer as críticas que são justas, não sejam críticas injustas, e se as fizermos devemos pedir desculpa a quem fazemos essas críticas injustas. Em relação agora ao livro, digamos assim, como escrevi, aliás, na nota prévia, de facto este devia ter sido o meu primeiro manual, é curioso, a vida tem destas coisas. Bem, espero que não seja o último, mas será a mais recente obra, espero que não seja a última, não sei, Deus nosso Senhor saberá. Mas devia ter sido o primeiro, de facto, porque olho para trás, a minha tese de mestrado em Direitos Fundamentais, artigo 16 número 1 da Constituição, a tese de doutoramento do Estado de Exceção, aí já uma obra mais mista, porque não é só o direito constitucional material, mas também o direito constitucional organizatório, embora em grande medida eu sempre fui mais, sempre gostei mais dos direitos fundamentais do que da organização do poder político, de facto, confesso que sempre gostei mais do direito constitucional material do que do direito constitucional organizatório, portanto, mas depois a vida levou por outros caminhos. O primeiro manual que fiz foi o de Direito Internacional Público, curiosamente, em 2003, e depois fiz as várias edições também do Manual de Direito Constitucional. Mas agora chegou a altura realmente de também coligir ideias, pensamentos e fazer este livro, que é apenas uma primeira edição, porque há muita coisa que eu próprio tenho vindo a verificar que deve ser agora aprofundada, e hoje os direitos fundamentais é uma matéria extremamente complexa, muito mais complexa do que possam imaginar. E eu talvez recordasse aqui de dois aspectos muito importantes em que este livro, que eu tratei neste livro, mas que ainda assim não me deixam absolutamente satisfeito. Há um problema de grande nos direitos fundamentais, que é hoje saber, digamos assim, que direitos fundamentais é que nós devemos ter. Porque nós temos ainda a assistir ao longo dos anos a uma acumulação de gerações de direitos fundamentais. Hoje já se fala na quinta geração de direitos fundamentais: o direito à paz, o direito aos recursos naturais. Ainda há pouco vim de Sesimbra, num colóquio organizado em Sesimbra sobre o mar, o direito à água, é um direito de quinta geração. O direito ao ar, também isso já tem sido escrito: o direito ao ar, o direito aos recursos naturais, o direito à água, o direito à paz no outro sentido. Enfim, um professor brasileiro muito conhecido, o professor Paulo Benavides, defende a essência do direito à paz como direito de quinta geração. Mas, portanto, nós hoje estamos perante uma multiplicação de direitos e, sobretudo, do ponto de vista da organização deste livro, e uma vez que o livro também tem que ter os pés assentes na terra, neste caso a terra é os pés assentes numa Constituição que é a nossa, que é a Constituição Portuguesa. E, portanto, é preciso também olhar para a nossa Constituição. Isso é um trabalho, já não é um trabalho mais teórico, é fácil de teorizar e dizer nos conceitos o que é um direito fundamental, o que não é, e como é que as coisas têm vindo a evoluir, mas depois uma outra perspectiva, que é a perspectiva dogmática, que não é igual à perspectiva teórica, é, digamos, acertar o critério a partir de uma realidade jurídico-positiva concreta, que é, neste caso, a Constituição. E o problema agora aí é esta Constituição Portuguesa: quais são os direitos que ela tem e quais são os direitos que ela não tem e devia ter, e que não tem que ter. É o problema da identificação material dos direitos. Porque
temos de partir de um critério material para encontrar a fundamentalidade dos direitos fundamentais, sob pena de tudo isto ser o caos ou ser o fruto do acaso ou de não fazer qualquer sentido do ponto de vista da hierarquia dos valores e das preferências da aplicação das normas que sejam consideradas mais importantes. Esse é um ponto, de facto, que é difícil, em que o direito português tem estudado, mas não tem chegado a conclusões também, a meu ver, conclusões também seguras. Mas outro aspecto também, muitos têm notado isso, é hoje a diminuição da clivagem entre direitos, base e garantias e direitos económicos, sociais e culturais. Ainda sou do tempo em que se dizia que os direitos e garantias é que eram os direitos, os outros eram apenas folhas de couve, ou eram apenas direitos programáticos. Acho que não é bem assim, de facto, porque a proteção dos bens jurídicos na Constituição tanto existe como, ou através de direitos, base e garantias, como através de direitos económicos, sociais e culturais. E várias decisões do Tribunal Constitucional têm vindo precisamente a dar mais valor a direitos económicos, sociais e culturais. Aliás, nós estamos neste momento em Portugal na efervescência total precisamente dessa questão, que é o valor jurídico que vamos atribuir ao direito à habitação, no confronto que existe em relação ao direito de propriedade. Curiosamente está na parte dos direitos económicos, mas que sempre foi resgatado desde o princípio e considerado como um direito análogo, portanto, um direito de garantia. Mas penso que o Estado tem vindo a evoluir para diminuir essa clivagem e para entender que a proteção dos bens jurídicos pessoais pode ocorrer pelas duas vias. Aliás, o caso mais evidente é o caso do rendimento social de inserção. Em 2002, quando foi objeto de uma reforma, mudou de nome, chamava-se rendimento mínimo garantido, passou a chamar-se rendimento social de inserção, e o Tribunal Constitucional considerou inconstitucionais algumas modificações, na altura introduzidas pelo governo centro-direita, precisamente invocando que, em matéria de assistência social, não obstante ser um direito programático, também havia um núcleo irredutível da pessoa humana que tinha que ser garantido e que tinha uma força perceptiva. E, portanto, essa decisão é uma transição de viragem, uma das decisões que viraram o entendimento a respeito da maior importância que nós devemos atribuir aos direitos económicos, sociais e culturais. Isto, claro, para uma perspectiva minha, talvez também ideológica, como comunitarista, digamos assim, para usar uma expressão filosófica, não sou liberal nem individualista, mas sou comunitarista, e, portanto, penso que o Estado tem aqui um papel importante e tem que haver aqui um dever de solidariedade entre concidadãos na defesa e na proteção daqueles que mais precisam dessa mesma proteção. Não é que a proteção seja toda do Estado, mas o Estado tem um papel muito importante. Aliás, a pandemia provou isso mesmo. Nós só nos salvámos graças ao Estado. Sem Estado nós estaríamos todos mortos. E, portanto, acho que o Estado ainda é um grande segurador, infelizmente nessas circunstâncias particularmente difíceis, não obstante todos os atropelos, enfim, falei muitos deles, muitas vezes desses atropelos em matéria de direitos fundamentais, sobretudo quando o governo, a certa altura, a senhora Conselheira Presidente tem essa experiência, a certa altura o governo depois resolveu continuar em estado de exceção, depois do estado de exceção de ter terminado usando um estado de calamidade no âmbito da emergência de proteção civil, o que é realmente, a meu ver, bastante bizarro. Mas, portanto, há várias questões, não vou agora aqui desenvolver, e de facto é um ponto que remeto agora mais explicações para a leitura do livro, espero que o comprem, e fica aqui, digamos, esse aperitivo para, digamos, a refeição completa que será realmente a leitura do livro. Para terminar, além destes problemas, digamos, teóricos e dogmáticos que esta matéria envolve, há riscos, o futuro tem alguns perigos, que é um perigo da banalização dos direitos. Quando tudo é direito fundamental, nada é direito fundamental. Isto lembro sempre da justiça administrativa. Nós estamos sempre preocupados com a justiça administrativa, que é lenta, então vamos a criar mais uma ação urgente. Portanto, quando todas as ações forem urgentes, são todas lentas. Portanto, se não há uma diferença entre aquilo que é normal e aquilo que é urgente, aquilo que é rápido e aquilo que é normal, portanto, é o mesmo raciocínio em relação à normalidade e à exceção. Quando começamos a multiplicar as exceções em relação à normalidade, passamos a viver na exceção. Deixa de haver normalidade. E, portanto, essa aqui é a questão, e é preciso ter algum cuidado também com um certo discurso, digamos assim, panfletário, de tudo ser direito fundamental, porque depois isso leva também a outro problema, que é uma relativização dos direitos fundamentais. Porque quanto mais direitos houver, há mais deveres e há, sobretudo, depois uma compressão entre os direitos entre si, porque os direitos vão entrar em colisão e é preciso saber como os direitos não podem valer, não é tudo para todos, ao contrário do que dizia o lema do famoso relatório Beveridge,
da Segurança Social britânica, não é tudo para todos, infelizmente. E, portanto, a introdução de novos direitos implica uma compressão dos direitos que já lá estão. E esse é um aspecto, penso que é importante. Mas também outro aspecto, talvez aqui mais filosófico, eu tenho as maiores reservas sobre, digamos, uma democracia meramente processual. Eu penso que há uma verdade que deve ser observada, há uma verdade que não depende necessariamente de nós, e essa verdade muitas vezes é incompatível com decisões maioritárias. Portanto, a maioria ou a unanimidade pode não gerar a verdade. E nós devemos procurar a verdade das coisas, a justiça das coisas. E a justiça muitas vezes não vem pela unanimidade. Se assim fosse, Hitler tinha feito coisas justas, porque Hitler tinha o apoio quase unânime do povo alemão. Mas ele não fez coisas justas, pois não. Acho que não. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com uma democracia, mesmo que agora se diga que seja uma democracia deliberativa, porque nós não podemos cair numa democracia meramente processual, porque essa não leva à justiça. E devemos procurar, de facto, essa justiça. E, portanto, deixo aqui essas considerações. Não sei se repararam que, além do mais, esta sessão tem para mim um gosto especial, com certeza pelas personalidades que compõem a mesa, mas na primeira vez da minha vida, fazer uma apresentação em que só estão mulheres. Eu sou o único homem que. Não, mas é que o professor Paulo Saicunha apareceu de última hora que era para compensar as cotas. Foi resgatado para que não houvesse aqui um desequilíbrio, digamos, o doutor Paulo Saicunha apareceu aqui que era para não haver aqui, digamos, um desequilíbrio naufrágico em matéria de cotas. Mas, portanto, ainda assim há. Mas fico também muito feliz, porque acho que as mulheres têm os seus direitos e são maioritárias do ponto de vista demográfico, são, de facto. Mas infelizmente não são na realidade. E podemos discordar das cotas. Eu aí talvez mudei um pouco o meu pensamento. À primeira vista achava que as cotas podiam ser uma má ideia, mas na verdade hoje tenho que reconhecer que era a única maneira de resolver o problema. De facto é. E portanto mas aqui não é preciso cotas, porque nós já arrebentámos as cotas todas com a presença esmagadora das mulheres nesta sessão de apresentação. Mas isso faz-me feliz, como se percebe, e uma vez mais agradeço a vossa presença e todos que aqui estão, e obrigado por terem vindo. Muito obrigado. E então,